Paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos e amigos, sejam bem-vindos à graça de Deus em casa, a graça de Deus na nossa casa, o favor e o amor dele por nós. Vamos se achegando, Igreja Dom da Graça, Igreja na Terra, meus amados, meus amigos que nós temos feito ao longo desse tempo que estamos aqui, aonde o Senhor nos colocou para ministrar a palavra de Deus, e o Senhor tem trazido você para estarmos juntos, para aprender a palavra, para nos fortalecer nesse tempo tão difícil que temos vivido. O Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem trazido palavras de esperança, de fé, de confiança nele, para que possamos continuar caminhando, olhando para o alvo, que é Jesus Cristo. Amém? Eu fico muito feliz e quero agradecer a você que tem acompanhado esse canal, que tem estado conosco, que tem abençoado esse canal, curtindo, compartilhando, se inscrevendo. Saiba que você tem sido uma pessoa chave nesse ministério, nesse canal, para abençoar a outras vidas que precisam do amor de Deus. E eu quero te agradecer quando você faz isso, quando você compartilha a palavra de Deus. Você está sendo um evangelista, assim como eu estou sendo na sua vida, e Deus conta comigo e com você, para que o evangelho, a palavra de Deus, possa alcançar as nações. É essa a vontade do Senhor, que todos conheçam o amor de Deus. Por isso nós temos um papel fundamental, eu e você, disseminando a palavra de Deus a toda criatura. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Toda glória ao nosso Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por esse dia. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais esse dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, por poder nos levantar e estar, Senhor, diante de Ti, da Tua presença. Nesse momento, nós nos achegamos ao Teu trono da graça e te pedimos, ó Deus, que o Senhor derrame da Tua graça sobre nós nesta manhã, trazendo, Pai amado, o rema, a direção, o ensinamento para cada um de nós. Queremos mais de Ti, queremos aprender contigo. Por isso, Deus, usa-nos para o louvor da Tua glória. Sei agora com cada pessoa, Senhor, que está nesse canal, que está ligado conosco. Sei com a Tua igreja, cobre a Tua igreja agora com Teu sangue, com cada um que está do outro lado desta tela, Senhor, protegendo, guardando, abrindo o coração, o entendimento, para que todos venhamos conhecer e saber a Tua palavra, a Tua vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Eu convido você a abrir a sua Bíblia. Abra ela no livro de Malaquias, capítulo 3. Vamos lá? Malaquias 3, versículo 1. Vamos ler o versículo 1. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo, o mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Agora eu convido você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler também lá no livro de Hebreus, capítulo 9. Nós vamos ler do 11 ao 28. Diz assim: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios, agora presente, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo,
não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros, os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou sangue de novilhos e de bodes, e também água, lã vermelha e ramos de sopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. 23. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor, não, porém, para se oferecer repetidas vezes, à semelhança do sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar os pecados, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Amém? Até aqui. Glória a Deus pela sua palavra. É verdade? Então, nós vemos aqui que lá em Malaquias, né, capítulo 3, no versículo 1, o Senhor nos faz uma promessa, que enviaria o mensageiro. E aqui, quando nós lemos em Hebreus 9, de 11 a 28, nós vemos que Hebreus fala que havia somente um jeito de garantir a eficácia e o compromisso legal dessa nova aliança. Então nós vemos que Malaquias fala sobre a promessa. Mateus vem cumprindo a promessa, o nascimento de Jesus. Lá em Mateus capítulo 1, acho que começa no versículo 18, falando sobre o nascimento de Jesus. E aí nós conhecemos a história de Jesus. E depois a gente vem para cá, para Hebreus, e ele vem trazendo esse entendimento de que essa promessa foi cumprida através desse ato
do sangue na cruz, nos dando vida, nos trazendo salvação, salvação para toda uma humanidade. Hebreus, ele fala da eficácia desse ato, nos fazendo entender que esse ato, né, lá quando Moisés fez, eles faziam várias vezes, porque era sangue de animais. Mas, quando Jesus morre na cruz, o sangue de Jesus, e através desse sacrifício foi garantido a eficácia do quê? A eficácia legal de uma nova aliança com Deus. Então, daí, no versículo 16 a 18, fala, né, da comprovação da morte daquele que o fez. E aí, Hebreus, ele vai explicando a respeito do testamento, quando uma pessoa falece, né, que precisa ser feito, a gente sabe como é esse procedimento. E aí, Hebreus fala, vai explicando sobre isso, para mostrar o quê? Que a morte de Jesus foi uma morte legal, uma morte que foi comprovada pela sua eficácia. Glória a Deus. Foi pela sua obediência que Jesus se tornou o sacrifício perfeito e o autor da salvação eterna. Jesus, ele foi um filho obediente em todo o tempo. Desde menino até se tornar um homem, ele foi obediente ao Pai. E em tudo ele dizia: eu só faço aquilo que o Pai manda eu fazer. Muito lindo, né? E a gente vai ver isso em Romanos, capítulo 19, que diz assim, ó: logo assim, por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Nós temos no canal uma palavra que fala morte em Adão versus vida em Cristo. Eu vou colocar na descrição para você. É importante que você ouça para você entender melhor a respeito da desobediência de Adão e a obediência de Cristo. O Senhor, ele nos leva a entender que através da sua obediência, ele trouxe a salvação para toda uma humanidade. Amém? E aí, nós estamos aqui diante de um suco de uva, que representa o sangue de Jesus. Temos as uvas aqui, né? E temos também o pão, que representa o corpo dilacerado de Jesus Cristo na cruz. E o seu corpo, que é representado pelo pão, e o seu sangue, que é representado pelo vinho, alguns tomam vinho, outros suco de uva, aqui nós temos o suco de uva, mas que representa a mesma coisa, representam todo o ser de Jesus, que voluntariamente ofereceu a sua vida pelo perdão dos pecados da humanidade. Pela morte de Jesus, o seu corpo cortado e o seu sangue derramado, a nova aliança, então, teve um efeito legal. Então, precisou, assim como lá no tempo de Moisés, precisava-se fazer um sacrifício, e o sangue do animal que era oferecido era derramado. E Deus recebia aquele sacrifício. Da mesma forma, Jesus entregou o seu corpo naquela cruz. E todo o seu sangue foi derramado. Ele se esvaziou de si mesmo, em obediência ao Pai. E se entregou, dando a sua vida totalmente por amor a mim e a você, naquela cruz. E esse ato nós chamamos de uma nova aliança. Aquela aliança antiga foi revogada, foi anulada e foi feita uma nova aliança. Porque Deus viu a necessidade de salvar o homem, de buscar aquele que estava perdido nos seus pecados, nos seus delitos, e que precisava de salvação, porque desde o início,
no coração de Deus era que o homem vivesse para sempre, eternamente com Ele. Mas muitas coisas aconteceram no caminho. Mas mesmo assim, Deus, com o seu amor, Ele não desistiu do homem. E Ele mandou Jesus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, morrer numa cruz por nós. E sim, este sangue, este corpo foi então justificado como uma nova aliança. Jesus entrando agora, como diz lá em Hebreus 9:15, Jesus como o nosso mediador entre Deus e o homem. Por causa do seu sacrifício, Jesus Cristo se torna o mediador de uma nova aliança para todos aqueles que são chamados, recebam a promessa da herança eterna. Então Jesus, ele vem como um salvador, como um mediador entre Deus e o homem, trazendo de volta, ligando esse caminho que havia sido cortado, para que o homem pudesse viver eternamente com ele. Ele nos chama através desse ato. E todos aqueles que entendem, que acreditam e que o recebem como Senhor e Salvador. Aí o final do versículo diz o quê? Para que recebam a promessa da herança eterna. Deus está falando da salvação, da vida eterna com Deus. Pois ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas lá da velha aliança, quando nós falamos de Adão, antes da vinda de Jesus, todos que viveram antes da vinda de Jesus. Então a palavra de Deus está falando sobre isso, sobre essa velha aliança, significa todos aqueles que viveram antes do nascimento de Jesus, até a vinda dele, e uma nova aliança a partir do sacrifício de Jesus. Então existe, o que eu quero dizer para você é que existe apenas um caminho para fazer parte desse pacto de sangue com Deus. Aí você para e me pergunta, Miriam, como é que é isso? Como é que eu vou fazer um pacto de sangue? Eu vou ter que me cortar? Eu vou ter que matar um animal, derramar o sangue? Como é que eu tô meio preocupado com essa história. Não fique preocupado, porque o sacrifício já foi feito. Você não vai precisar derramar sangue. Você não vai precisar fazer um sacrifício. O sacrifício já foi feito lá na cruz, quando Jesus morreu naquela cruz por nós. Glória a Deus por isso, amém? Eu acho que vale um amém, não vale? Quero ver você declarando aí, ó, amém, glória a Deus, Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia, glória a Deus para me dar salvação, para me dar vida eterna. Você não precisa fazer sacrifício nenhum, o pacto de sangue já foi feito, o sangue já foi derramado. Cristo, o mediador da nova aliança, só por meio dele nós recebemos a promessa de uma herança eterna com Deus. Eu quero falar com você nesse momento. Uma coisa muito importante, muito séria. De repente você está aí preocupado, mas Miriam, eu estou conhecendo Jesus agora, eu estou ouvindo falar da palavra de Deus agora, eu nem sei o que é isso, o que é o suco, o que representa o pão, sabe, esse negócio de ceia, eu não estou entendendo. Não tem problema. A palavra de Deus está aqui, diante de você. O Espírito Santo de Deus fala com você hoje, nesta manhã, e te chama a entender o sacrifício de Jesus por nós. Isto é apenas um cerimonial. É apenas para que nós, eu e você, se lembre do sacrifício de Jesus naquela cruz, por nós, como remissão dos pecados de toda uma humanidade. Mas Deus precisa, e Ele espera, que nós venhamos reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz. Então eu digo para você hoje, você deseja participar dessa mesa? Você deseja participar da promessa de Deus que diz, né, em Hebreus 9:15, que ele fala o quê? Que Jesus é o mediador dessa nova aliança e que através desse sacrifício nós podemos ter vida com Deus e vida eterna. Mas você precisa hoje tomar uma decisão na sua vida. Acreditar, crer que a palavra de Deus é a verdade, que aqui está
a verdade. Aqui está o passaporte para a vida eterna com Deus. Jesus Cristo. Porque essa palavra, ela foi escrita para trazer o amor de Deus, para mostrar que Deus nos ama. Por isso ela foi escrita, para que nós nunca pudéssemos nos esquecer do amor de Deus por nós. Por isso ele escreveu como uma carta apaixonada. A Bíblia é uma carta apaixonada do seu noivo para a sua noiva. É aqui que contém todos os segredos, toda palavra linda, de força, de graça, de esperança, de fé para as nossas vidas todos os dias. Como uma carta apaixonada do noivo para sua noiva, que é a igreja, que somos nós, a igreja do Senhor. O Senhor escreveu para nos ensinar e nos mostrar que Ele nos ama. Então hoje eu falo com você. Se você deseja ter essa vida eterna com Deus, viver com Ele eternamente, assim como Ele promete na sua palavra, você precisa hoje reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então eu falo com você, nesse momento, coloque o seu coração diante de Deus. Abra o seu coração, seja honesto com Ele. Diga a verdade. Reconheça Ele como Senhor. Diga, Senhor, meu Deus, meu Pai, eu entendo, eu entendi o teu amor por mim e sei que só através de Jesus Cristo eu posso morar contigo eternamente. Eu quero essa vida eterna com Deus. Por isso, nesse momento, eu aceito a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. E te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas atitudes, por todo o tempo que eu vivi longe da tua palavra, pois hoje eu reconheço que preciso de ti. Entra na minha vida, toma o controle do meu coração, das minhas atitudes, das minhas emoções, entra no meu espírito e que o teu Espírito Santo venha conduzir a minha vida a partir de hoje. Pois eu desejo, eu creio na tua palavra e espero, assim como diz a tua palavra, aqueles que esperam a promessa da vida eterna. Eu vou esperar, Senhor, para morar contigo eternamente. Em nome de Jesus, eu faço essa oração agora, diante de ti, diante dos meus irmãos e diante dos anjos do Senhor, que são testemunhas deste ato. Em nome de Jesus. Amém. Então eu quero convidar você a participar desse grande banquete comigo, conosco, porque eu não estou só aqui. Meu esposo, nossa irmã, está aqui conosco, da nossa igreja. E aí você vai falar assim, Miriam, como é que eu vou fazer? Eu não tenho suco de uva agora em casa. Eu não tenho vinho. Então eu falo para você, vai lá, pega um copo de água. Não tem problema. Pode ser água. Pegue um copo com água e pegue um pão. Mas eu não tenho um pão assim bonito, igual o seu. Eu não tenho um pão, sabe? Eu tenho só um pãozinho. Sabe aquele pãozinho francês? Eu tomei café? Pode ser. Pegue o pão. Eu espero por você. Vamos lá. Eu quero que você ceie comigo hoje. Eu quero que você participe da mesa do Senhor. Você que entendeu e tomou essa decisão. Vai lá. Eu vou esperar você. Enquanto isso, eu vou abrir aqui a palavra de Deus. Nós vamos abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 11. E estamos aguardando os nossos amados irmãos. A nossa alma anseia por ti, Senhor, como uma terra anseia pelas águas. Vamos lá? Vou ficar de pé, né? Você já foi lá, já buscou sua água, já buscou seu pão. Nós vamos ajustar aqui. Vem, Senhor, e toma o teu lugar.
Sim, Senhor, vem e toma o teu lugar, aleluia. Nós clamamos por fogo. Vem, Senhor, põe teu selo em nós. Nós clamamos por fogo sobre o Brasil e sobre o mundo. Põe teu selo em nós. Minha alma anseia por ti, Senhor, como uma terra seca. Vem e toma o teu lugar em nosso coração. Vem e toma o teu lugar. Aleluia! Te glorificamos, Senhor, te louvamos, te bendizemos. Oh Deus, como nós temos sede de ti. E você que pegou o pão, que pegou a água, coloca aí, do seu ladinho, porque nós vamos orar agora pela água e pelo pão que você pegou. Nós vamos agora consagrar o pão, o vinho, consagrar tudo ao Senhor, para que nós possamos participar da ceia do Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, agora, Senhor, eu apresento diante de Ti o suco, o pão, a água e o pão, Senhor, meu amado irmão, que está aí do outro lado. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós apresentamos esses alimentos, Senhor Deus, que vão representar agora a lembrança, e nós vamos celebrar o sacrifício de Jesus na cruz. Por isso, nessa hora, Senhor Deus, nós apresentamos diante de Ti estes elementos, o suco de uva, o pão, a água. Consagramos a Ti, Senhor, ao único Deus, Jesus Cristo, Senhor das nossas vidas. Consagramos a Ti, te pedimos quebra agora toda e qualquer consagração, Senhor, que tenha sido feito a outros deuses, que não é o Senhor. Consagramos a Ti, e te pedimos, Pai, que o Senhor venha abençoar agora o suco, a água, o pão, para que possamos celebrar, Senhor, a ceia do Senhor, nos lembrando do sacrifício de Jesus, nos lembrando do Teu amor por nós. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Bem? Pronto, está consagrado. Todos os elementos estão consagrados. Agora você vai esperar e nós vamos ler a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler aqui o versículo 23, aonde o Senhor nos ensina e fala a respeito da celebração da ceia do Senhor. Que talvez você ainda não tinha entendimento, conhecimento disso, a palavra de Deus nos ensina. E está aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do 23. Nós vamos ler agora para que você conheça e entenda. 23, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo que é dado o pão. Em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice, o suco de uva, o vinho, né? Ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. O que o Senhor está dizendo aqui? Que antes de nós participarmos da mesa do Senhor, da celebração
da ceia, nós devemos nos avaliar. Eu preciso me avaliar o meu coração, a minha conduta. Então, nesse momento, eu convido você a fechar os seus olhos. Fale com Deus agora. Peça para que o Espírito Santo venha trazer na sua memória aquilo que é contra você. Aquilo que Deus não se agrada. E você sabe que Deus está triste com você. Por uma atitude, por uma palavra, da forma que você tem vivido, da forma que você tem agido. Então Deus, Ele nos chama a nos arrepender e a mudar as nossas atitudes. Porque agora, como filhos de Deus, aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então a nossa conduta, o nosso caminhar precisa ser diferente daquilo que temos caminhado, daquilo que temos feito até aqui. Então, nesse momento, feche seus olhos e fale com Deus. Peça perdão ao Senhor pelas suas atitudes, pelos seus pecados. Em nome de Jesus. Pai, nós não queremos, Senhor Deus, participar da ceia. Nós não queremos participar, Senhor Deus, juntamente com os nossos irmãos, nossos amados, deste momento, ó Deus, onde nós estamos nos lembrando, Senhor, nos remetendo ao sacrifício de Jesus por nós, da maneira, Senhor Deus, de uma maneira que desagrada o teu coração. Por isso, nessa hora, Pai, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, perdoa as nossas palavras, atitudes, pensamentos, tudo aquilo que tem ferido a tua santidade, que tem entristecido o teu coração. Nessa hora nós queremos te pedir perdão, em nome de Jesus. Limpa-nos, ó Deus, limpa, Senhor, os meus irmãos agora, de toda sujeira, de todo pecado, de todo engano, ó Deus, que antigamente viviam, Senhor. Pai, que nós sejamos realmente uma nova criatura, que você nós por chamar de code, que nada de rei de xericomana, este, Suriamande comana, remande xende comana, remande de nama. De reke kemade shende komana, Suriamande, stay. Aramande shere komana, stay. O Espírito Santo de Deus está limpando você. O Espírito Santo de Deus, os anjos do Senhor enviados da parte de Deus, está aí na sua casa. Está aí onde você está, limpando todas as tuas vestes. Remande kemal, remande she. Remande kot kamé, de canehede shere keme. Ou de kamade she. Remande kamade, remande she. Ele está limpando as tuas vestes, meu amigo, meu irmão. Ele está limpando. Ele está tirando toda a sujeira. Ele está trocando, tirando toda a sua veste suja do pecado, da iniquidade. Está trazendo sobre você agora uma nova vestimenta. Uma vestimenta limpa, branca, santa, pura, diante de Deus. Para que você se apresente diante de Deus. Coberto agora pelo sangue de Jesus. Receba de Deus essa nova veste. Receba de Deus o perdão. Talvez você diga, eu não sou digno de ser perdoado. Mas o sangue de Jesus diz que você é digno sim. Porque o sacrifício dele foi feito por todos. Não importa quem você seja, não importa o que você está vivendo ou estava vivendo até aqui. Mas se a palavra de Deus diz, confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Então, se você confessou o seu pecado a Deus, Ele é fiel para te perdoar e também te purificar de toda a injustiça, de todo pecado, de toda sujeira, de toda lama. Não importa o que você fez. O Senhor diz que Ele te perdoa. Ele perdoa você nesta manhã. E Ele deseja que você, a partir de agora, viva uma nova vida com Deus. Um novo caminhar com Deus. Uma vida de obediência. Assim como Jesus obedeceu, Ele deseja que você obedeça. E caminhe agora e comece a trilhar uma nova vida com Deus. Em obediência à palavra dele. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Receba o amor de Deus no seu coração nessa manhã. Receba. O Senhor deseja te abençoar.
O Senhor deseja caminhar contigo. O Espírito Santo é aquele que habita dentro do nosso coração, do nosso espírito, quando nós aceitamos Jesus. E Jesus nos ensinou, lá em João, no Evangelho de João, capítulo 14, onde ele fala do Espírito Santo. E ele fala que o Espírito Santo viria e estaria conosco todos os dias, nos ensinando tudo a respeito do nosso Deus. Amém? Você não está sozinho. Agora você tem o Espírito Santo morando dentro de você. E ele vai te ajudar todos os dias a ser uma pessoa melhor, a caminhar a vida que Deus tem para você, que ele escreveu ao teu respeito, lá no Salmo 139. Amém? Então agora eu quero convidar a minha irmã Sueli, que está conosco aqui, meu marido Marcos. Nós vamos, nesse momento, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E você vai celebrar junto comigo. Aguarda, não beba da água, nem coma do pão ainda. Estamos juntinhos. O corpo, a igreja, está representada aqui e está representada em cada lar nesse momento. E juntos, como Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós vamos agora participar da ceia do Senhor. Amém? Agora você já tem um entendimento, né? E talvez você venha perguntar para mim, Miriam, mas eu não sou batizada. Deixa eu te dar um esclarecimento antes de a gente participar. Não existe na palavra de Deus nenhum versículo que comprove que você só pode participar da ceia do Senhor se você for batizado. Mas existe, sim, a palavra de Deus confirmando que se você crê no seu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você será salvo. Você e a sua casa. Então, se você crê e se você aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida, então você está apto a participar da mesa do Senhor. Então, aqui no versículo 23 diz: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo, que é partido por vós. Jesus estava falando sobre a morte dele na cruz. E quando nós fizéssemos isso aqui, nos lembrando do sacrifício dele, era para isso, era para se lembrar, não para ficar triste, porque Jesus morreu na cruz, mas para nos alegrar, porque através da morte dele, ele precisou pagar esse preço, para que hoje nós tivéssemos vida, e vida eterna com Deus, para que tivéssemos uma vida eterna. Por isso nós nos alegramos quando nós participamos da ceia do Senhor, porque nós sabemos que um dia nós estaremos com Ele para sempre, através do sacrifício dele e da vida eterna, da decisão que nós tomamos com Ele. Então agora, se na sua casa existe o sacerdote, né, o pai de família, então o pai pegue o pão agora para servir a sua família. Se não existe o pai, então a mãe, o irmão, ou se você estiver sozinho, você mesmo. Pegue do pão. Amém? E a palavra de Deus diz, então, que Jesus tomou o pão, partiu, pegou o pão, partiu e disse: este é o meu corpo, que é partido por vós, que foi rasgado naquela cruz, por mim e por você. Bem, você vai tomar do pão agora. E a palavra de Deus diz assim: ele partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Então, meu esposo vai servir o pão para nós. Esteja servindo o pão aí na sua casa, para os demais. Amém? Então ele tomou o pão.
E ele serviu aos seus discípulos. E ele disse: tomai, comei, em memória de mim. Em memória do sacrifício de Jesus. Agora, como do pão. Hein? E a palavra de Deus continua dizendo assim. Do 25, da mesma forma, ceia, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança. Sirva a sua família nesta hora. Este é o cálice da nova aliança. Representa o sangue de Jesus derramado naquela cruz por nós. E ele diz assim: façam isso sempre que beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, tome do cálice agora e beba o suco, o vinho, a água, em memória de Jesus. Tome. Quando vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Até que Jesus Cristo venha. Quando nós participamos dessa celebração, que nos leva a reconhecer e a entender o que Jesus fez por nós. Quando a igreja se reúne para celebrar a ceia do Senhor, nós estamos anunciando a morte de Jesus Cristo até que ele venha, porque ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e hoje ele está vivo à destra de Deus. E ele aguarda o momento em que ele voltará, em que ele virá buscar a sua amada noiva. E nós estamos aqui celebrando a ele esse sacrifício, esse amor. Obrigado, Senhor. Por isso nós nos alegramos por esse sacrifício e aguardamos a sua volta em todo o tempo. E eu vou pedir para que a nossa irmã Su faça uma oração nesse momento. Ore por nós, ore pela igreja do Senhor. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade e o privilégio, obrigado, de participar do teu corpo e do teu sangue, porque verdadeiramente nós estamos anunciando a tua vida, obrigado, a tua volta, Senhor, para a tua igreja. Sim. Senhor, que haja um despertamento, Senhor, em cada um, Senhor, que está do outro lado dessa tela. Pai, que todos possam reconhecer que não há outro além de ti. Aleluia. Só o Senhor é o caminho, só o Senhor é a verdade. Somente do Senhor vem a nossa salvação. Por isso, Pai, nós estamos reunidos agora, participando deste momento tão importante para nós. E cada um, Senhor, que participou do teu corpo e do teu sangue, que receba, Senhor, no seu interior um renovo vindo do teu Santo Espírito, amém, para que Senhor possam se despertar, amém, para que possam se levantar e se preparar, Pai, se purificando, se santificando, sim, para o grande dia do Senhor. Toma as nossas vidas, Senhor, em Deus, e traga sobre cada um de nós um despertamento que há de vir do Senhor, em nome de Jesus. Que seja o decorrer do dia, Pai, em paz,
Sim, Deus. Guarda cada um dos teus filhos. Senhor, ao redor deste mundo todo. Senhor, estende as suas mãos de poder e misericórdia. E nos esconda. E livra-nos de todo o mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém, Pai. Amém. Graças te damos, Senhor. Jesus. Amém, amém. Nós te glorificamos como igreja do Senhor, como a igreja que o Senhor colocou aqui neste canal, como a graça em casa. Nós queremos agradecer a você por estar conosco até agora, por ter ficado firme até agora conosco. A você que tem curtido esse canal, que tem abençoado esse canal, que tem compartilhado com as pessoas que precisam, nós novamente voltamos a te agradecer e abençoar a sua vida. Faça assim, estenda as suas mãos assim, ó, como que em forma de receber. Que o Senhor Jesus Cristo, Deus do nosso Pai, que nos amou e nos deu a eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe a igreja. Deus abençoe, meu amigo.